seguindo, vamos lá. Agora vamos para os crimes de dano e perigo. Tá? Dano e perigo. Configuração separada. Nós temos o crime de possível qualificação de dano ou o crime de possível qualificação de perigo. Vamos para o primeiro. Crime de dano. São os que só se consumam com efetiva lesão do bem jurídico. Então, o crime de dano ele vai se configurar efetivamente quando houver claramente e configuradamente a lesão do bem jurídico. Aqueles bens jurídicos legalmente protegidos. Tá? Vida, integridade física, por exemplo. Configurando, melhor dizendo, isso ocorre quando há um prejuízo efetivo e perceptível aos sentidos humanos. Tá? Então, quando a gente fala do crime de dano, ele só vai estar definido e configurado quando a lesão for efetiva. Não for uma coisa que pode haver dúvidas. Não entendi, professor, vamos para o exemplo. Exemplo claro. Homicídio e lesão corporal. Quando é que efetivamente ocorre o crime de homicídio? Quando uma pessoa vem a óbito. Não existe homicídio sem haver um óbito. Portanto, o crime de dano só se configura quando há efetivamente a lesão configurada. Então, o homicídio é um crime de dano. Por quê? Porque ele se configura quando há o óbito. Veja que o homicídio já entrou no exemplo antes do crime comum, próprio, já entrou agora. Então, o homicídio é um crime que pode ser comum ou próprio, pode ser um crime próprio ou comum. Tá? O homicídio pode ser um crime comum e de dano. Então, um crime só vai ter várias qualificações. Tá? Então, o crime de dano, repetindo, só pode ser se consuma com efetiva lesão do bem protegido. O crime de homicídio só vai existir quando houver o óbito. O crime de lesão corporal só tem lesão corporal efetivada quando existe a agressão à pessoa. Tá? Sem ter iniciado a agressão e ela ter iniciado a execução do ato, não tem lesão corporal, não existe nenhum um registro de fato possível de ser detectado. Portanto, no crime de dano, exemplo para vocês gravarem, homicídio e lesão corporal. Por quê? Porque só tem possibilidade de configuração penal esses dois crimes quando existe o fato, o óbito e a agressão. Tá? Vamos para o crime de dano e perigo. Tá? Quer dizer, desculpe, o crime de perigo. O crime de perigo, o crime de perigo é diferente. Esqueçam agora o dano. É um crime que se consuma com simples fato de colocar a pessoa em perigo. Tá? O botar o bem jurídico protegido, colocar ele sob ameaça. Tá? Claramente de infração. Tá? Eles não precisam estar consumados. Tá? Vamos trazer um exemplo para vocês. O artigo 132, nós não estamos trabalhando esse artigo ainda, não confundam. É apenas um exemplo para vocês entenderem o contexto. O que diz o artigo 132? Expor a vida ou saúde de outro a perigo direto e iminente. O que tem a ver isso com o crime de perigo? Pessoal, um crime de perigo de contágio venéreo ou omissão de socorro. Contágio venéreo é aquela pessoa que tem uma doença, sabe que tem e não está nem aí, está colocando todo mundo em perigo. Tá? Então, está expondo a vida de outrem a perigo direto e iminente. Ele não precisa ter contaminado ninguém. O fato dele colocar alguém sob esse risco, está cometendo o crime de dano e de perigo. Tá? É fácil essa interpretação do crime de perigo. Ok? Bom, dentro da configuração dos crimes de perigo, permite divisões. Duas em especial nós temos que trabalhar, que é perigo concreto e perigo abstrato. Diga-se perigo puro. O que configura o crime de perigo concreto? Tá? Requer que haja uma demonstração que o bem jurídico efetivamente esteja colocado em perigo. Então, o crime de perigo concreto é preciso que esteja efetivamente comprovado. Tá? E o crime de perigo abstrato, puro, ele não depende dessa demonstração efetiva. Aí nós estamos falando do caso, por exemplo, mais clássico que é o exemplo que eu dei antes. Tá? O fato de eu saber e eu sair e eu for denunciado é um fato que eu não cheguei a colocar, mas eu poderia vir a colocar. Então, estamos diante de um caso de perigo abstrato ou puro. Tá? Lembrando, perigo concreto é aquele que precisa se comprovar que efetivamente eu coloquei em perigo outrem. Tá? E o de perigo abstrato ou puro é aquele que não precisa comprovação. Tá? Basta o fato existir e eu ter, como exemplo, portador da doença contagiosa e sair desfilando por aí. Eu posso não ter tido contato com ninguém, mas eu poderia vir a ter. Tá? Então, são as duas configurações dentro do crime de perigo. Questão sobre dano e perigo. Vamos sempre trazer uma questão concursal para a gente conseguir trabalhar isso na prática.
A conduta delituosa nos crimes de dano e perigo nos remete a afirmar que está errada a questão. Primeira, assertiva A. Crime de perigo. O crime de perigo se consuma com um simples perigo criado para o bem jurídico. Tá certo ou está errado? Tá certo. O simples perigo criado já configura o crime de perigo. Vai depender da qualificação, né, possível, mas o fato de ter botado outrem em risco configura o crime de perigo. Crime de dano são os que só se consumam com a efetiva lesão do bem jurídico. Vida e integridade física, por exemplo. Né? Tá certo? O crime de dano só vai ter configuração, falamos antes, quando for efetivamente colocado em risco a lesão do bem jurídico. Tá? Opção C. O crime de perigo concreto é o crime que a sua configuração requer que haja demonstração de que o bem jurídico efetivamente não foi posto em perigo. Pessoal, mais errada, essa aqui é cabulosa, é tão errada. O que diz lá? Crime de perigo concreto. Falamos antes, perigo concreto, tá? É aquele que precisa efetivamente que se demonstre. O que diz a questão? Crime de perigo concreto é o que a sua configuração não requer que haja demonstração que o bem jurídico não foi colocado em perigo. Tá? Bom, ele requer demonstração de que foi colocado em perigo. É o contrário completo. Tá? Então, a assertiva que deve ser marcada como errada é a assertiva C. Assertiva D, para a gente fechar. Crime de perigo abstrato ou puro. Falamos no fim da parte anterior. É o crime em que sua consumação não depende de demonstração que tenha colocado o bem jurídico em risco. Falei antes. Crime abstrato ou puro é aquele que é pelo simples fato de eu sou portador de uma doença contagiosa. É o fato de eu estar transitando por aí sendo sabedor de que tenho e que posso transmitir. Eu não preciso ter tido contato com ninguém, mas o fato de eu colocar em risco, sem efetivamente ter tido contato, já configura o crime de perigo abstrato ou puro. Portanto, a assertiva a ser marcada aqui é a assertiva C como assertiva errada. Tá? Pessoal, vamos para outra parte. Vamos lá. Agora vamos para o crime material, formal e de mera conduta. Crime material é o crime o crime material ele vai ocorrer quando há necessidade de um resultado externo à ação. Tá? Exemplo, estelionato. Estelionato é um crime que ele descreve, tá, como um ato de empregar fraude, tá, e o resultado dele é obter vantagem ilícita. Esse é o crime de estelionato. Então, crime material é quando há necessidade de um resultado externo para que ele seja efetivado. Tá? O estelionato só vai existir quando efetivamente houve um dano causado, uma vantagem ilícita em cima de alguém. Tá? O crime formal, ele não exige a produção clara de resultado para a consumação do crime, ainda que possa ocorrer. Por exemplo, ameaça. Ameaçar alguém, está no artigo 147. Tá? Eu posso ameaçar que eu vou matar alguém, mas eu posso não matar. Mas o crime de ameaça existe, artigo 147. Posso denunciar alguém por isso. Tá? É um crime formal, mas eu não preciso cumprir o que eu falei. Eu disse que eu vou matar, mas eu não matei. Então, é um crime formal por quê? Porque eu ameacei, mas eu posso ter ficado da ameaça. Mas já temos configuração formal de um crime. O crime de mera conduta é aquele cujo resultado não pode ocorrer, tá? Sem que haja descrição. Por exemplo, o crime de violação de domicílio. Vou repetir para vocês. É o crime cujo resultado naturalístico não pode ocorrer porque sequer há descrição. Tá? Violação de domicílio. Por quê? Porque ele violou o domicílio, nós temos configuração do crime de violação do domicílio. Tá? Mas até aí, nós não fizemos mais nada. Tá? Por que mera conduta? Eu violei o domicílio e não avancei. Porque quando tu invade o domicílio, no caso específico, normalmente se refere ao crime que tu vai cometer um furto, um roubo, algo do gênero. Tá? O fato de eu violar o domicílio, simplesmente, nós estamos diante de um exemplo claro de mera conduta, porque foi mera conduta passiva de punição que não efetivou em algo a mais. Tá? Então, essa análise básica em cima do crime de mera conduta. Uma questão em cima dessa parte que eu falei, específica do crime material, formal e de mera conduta. Tá? Uma questão, vamos lá. Analisando crimes materiais, formais e de mera conduta. Assinale a alternativa incorreta. Primeira assertiva. O crime formal não exige a produção do resultado para a consumação do crime, ainda que possível que ele ocorra. Crime formal é aquele que não exige o resultado final. Tá? Ainda que ele possa ocorrer. Exemplo, ameaça, falei antes. Eu posso ameaçar alguém que eu vou cometer homicídio e não cometer. Mas o crime de ameaça existe. Então a assertiva A está certa. A opção B. Crime de mera conduta. É aquele cujo resultado naturalístico não pode ocorrer porque sequer a sua descrição. Tá?
Então é o exemplo que eu citei antes do crime de invasão de domicílio, por exemplo. Tá? Então a assertiva B está correta. Assertiva C, crime material. É material o crime quando há necessidade de um resultado externo à ação, descrito em lei e que se destaca lógica e cronologicamente a conduta. Correto? Eu falei antes para vocês. O crime material, ele exige a necessidade de um resultado externo. Citei o exemplo do estelionato. Quando é que o estelionato vai se configurar? Quando efetivamente houver o lucro indevido e o prejuízo a outro efetivado. Senão não existe estelionato. Tá? Assertiva certa. E a assertiva D, que por óbvio é a que vai estar errada, diz o seguinte: o crime formal exige a produção do resultado para a consumação do crime, ainda que possível que ele ocorra. Não, falamos antes e falamos no conteúdo anterior. O crime formal é aquele que não exige, vou dizer de novo pela segunda vez, crime de ameaça. Ele não exige o resultado efetivo. O fato de eu ameaçar que vou cometer o ato, já é crime. Tá? Portanto, a assertiva a ser marcada como errada nessa questão é a assertiva D. Tá? Por quê? Porque quando diz crime formal ele exige produção de resultado. Não, ele não exige produção de resultado. Pessoal, um abraço e até breve.